E aí, galera, tudo bem com vocês? Muito boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Não sei a hora que você vai estar assistindo a este vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, sou um fanático estudioso, né? Sou fanático pelos estudos e sempre posto vídeos aqui fazendo exposição das escrituras, de coisas que ao decorrer do tempo vem, né, alguns vêm se dando errado e eu estou aqui, né, somando com mais alguns atalaias de Deus, né, fazendo a correção de algumas heresias, ou seja, combatendo algumas heresias que vêm acontecendo. E não seria diferente. E hoje eu decidi, por muito ouvir, né, o que causou, o que resultou de uma indignação que acabou fazendo uma asepsia, né, de uma vontade de vir aqui gravar e falar para vocês, porque o cenário atual que estamos presenciando tá caótico. Líder da igreja A falando mal do outro líder da igreja B e falando loucuras e aberrações, e só quem perde nesse meio todo são, né, nós cristãos que buscamos a verdade, buscamos a sinceridade, buscamos a sã doutrina, buscamos a exposição da verdade, né? Afinal, nós só somos libertos quando há verdade das Escrituras. Não há uma outra forma de ser liberto, não conhecendo, né, as Sagradas Escrituras e o que verdadeiramente elas dizem. Então, se eu fosse dar um título a este vídeo, seria uma aula de eclesiologia, né? Não, de repente você pergunta, mas o que é esse bendito eclesiologia? É sobre o livro de Eclesiastes? Até seria, né? Mas, primeiramente, no hebraico, nós sabemos que o nome do livro de Eclesiastes é Kohelet, que significa aquele que reúne, ou, aos mais adeptos, assembleia. Né? Você está reconhecendo aí? Você que é da Assembleia de Deus. Então, sabendo disso, nós pegamos essa palavrinha Eclesiastes, ela faz meio que sentido com eclésia. Você sabe o que é eclésia? Soou aí na sua cabeça? Exatamente, que originou a palavra igreja, do grego eclésias, que é aqui a assembleia cá fora, ou seja, aqueles que foi chamados para se reunir cá fora. Pronto, esse é o básico. Irmão, sabendo disso, eu quero que vocês pensem comigo. Hoje nós nos denominamos como sendo protestantes, correto? Correto. Se eu sou protestante, e você vai entender o porquê que eu estou te dizendo isso. Se eu sou protestante, logicamente que seria tão óbvio que o que eu devo estudar é sobre o protestantismo. Não existe essa de eu ser protestante e estudar a história da Igreja Católica. Não existe eu ser protestante da minha igreja, sendo que os meus ensinos são ensinos católicos romanos. Por que eu falo isso? Porque é meio que incoerente grandes líderes, né, que se dizem líderes, ter, por exemplo, uma escola em sua igreja na qual estuda o Santo Agostinho, estuda São Jerônimo, São Gregório Magno, o Santo, né, Inácio, o Santo Irineu, estuda até a patrística. Aí eu fico pensando, é de realmente, né, a pessoa ficar besta com um negócio desse. Então, o que é que está acontecendo no cenário atual? Igrejas que se dizem protestantes com estudos e ensinos, ou seja, em cima de bases católicas romanas. Ah, Maurício, você está falando aí é um argumento muito pesado e sério, realmente, é muito sério. Por quê? Se eu sou, exemplo, se eu sou membro da Assembleia de Deus,
o que é que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar sobre os pais que originou a minha denominação, chamada Assembleia de Deus. Nós sabemos que a Assembleia de Deus, né, tendo como pai, né, o Charles Parham, que foi um que iniciou o movimento pentecostal e a formação das Assembleias de Deus, pelo avivamento ali do século XX, entre outras também, como a Igreja Presbiteriana de John Knox, como a Igreja Deus é Amor de Davi Miranda, e entre outras demais. Então, se eu sou do protestantismo, por que é que eu vou estudar as raízes católicas, os dogmas católicos, a doutrina católica, se eu sou do protestantismo? Ah, mas eu sigo uma linha judaico-cristã. Então, quais são as raízes que eu tenho que estudar? Eu sou da igreja Deus é Amor. Você é da igreja Deus é Amor, mas você segue as doutrinas da igreja católica. Tudo isso porque os vossos pastores só estão ligando, né, para o seu próprio nariz, para sua própria mentalidade. Ele não quer saber de sola escritura. E você já tá quase, eu já tô falando já o que eu quero frisar aqui neste vídeo, mas irmão, somente a Bíblia. Foi o que o reformista Martinho Lutero protestou. Porque ele estava dentro de um ambiente na qual seguia, né, todos esses códigos canônicos, que seguia todos esses dogmas, que seguia todas essas regras. Mas regras o quê? Regras da Igreja Católica Romana. Aí você vê, faça uma comparação nas teses de Martinho Lutero e faça uma comparação com a igreja atual na qual você congrega. Eu lhe desafio, porque Martinho Lutero falou só as escrituras, somente a fé, somente Deus, a glória. E por que ele estava falando isso? Porque a igreja ensinava somente a igreja, né? Somente a voz do Papa, somente aquilo que nós ensinamos. Ou seja, eles tentavam enquadrar a Bíblia nas vontades da igreja. Não enquadrar, né, a igreja nas vontades da Bíblia. Não sei se você está me entendendo, mas creio que sim. Então daí surgiu os concílios, as grandes reuniões, porque como a Igreja Católica era a que imperava, né, é a que mandava em tudo, então faziam várias reuniões, vários concílios para definir como cada um devia se comportar, não de acordo com a Bíblia, mas de acordo com a ideologia dos papas, de acordo com a ideologia dos pais da igreja. Pai de que igreja? Católica Romana. Isso é um grande risco. Voltando para o assunto de pastor contra pastor, eu vi um pastor, né, que fala, você não é crente não. Ele tem até uma caixinha de perguntas, ele é famoso, e ele estava atacando uma certa igreja e chamando a igreja de seita. Sendo que ele também participa de uma seita. Porque ele é tão ignorante que ele não compreende. Ele é uma seita e está julgando uma outra seita. Seita significa partido, grupo. Então todas as vezes que eu reúno um grupo acerca de uma fé, acerca de um credo, aquilo é seita. O que faz a diferença nesse nome? É a heresia pregada. Ou seja, tem a seita, que ela segue os princípios bíblicos, tudo bem, e tem a seita, que ela segue a opinião de uma visão que um líder teve das escrituras, que não é escrituras. Por exemplo, o cara condena o outro de seita porque segue a Bíblia. Mas ele que distorce a palavra, ele mesmo que fala, não, Deus falou comigo que hoje não existe mais lei, hoje estamos na dispensação da graça. Ele não é seita quem segue a Bíblia à risca. Você está entendendo o grau de ignorância? Porque se você chegar de frente para ele e falar,
Meu querido, você não é crente não? Tá. A lei, a lei não existe mais. A lei é uma desgraça, igual você falou. Então me explique, existe ainda pecado? Provavelmente ele vai dizer que sim, né? Porque se não existisse pecado, não teria o motivo dele gravar vídeos contra os LGBTs, né? Falando que as práticas dos LGBTs são pecado. Mas se a lei já não existe mais, agora estamos na dispensação da graça, meu querido Dedé, por que você prega contra os nossos amigos LGBTQIA+. Porque o pecado não é a transgressão da lei, não é isso que está escrito? O pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Então, se não há pecado, para que você prega contra o pecado? Você está entendendo o grande grau? Irmão, o que é graça? Deixa eu tentar resumir o que é graça aqui para vocês. A Bíblia fala que o salário do pecado ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é graça, irmãos? Imagine que você é um trabalhador que só recebe em cheque. A tua empresa só paga em cheque. Aí você conhece uma pessoa que ele troca esse cheque para você. Afinal de contas, você precisa do dinheiro. É um final de semana, uma sexta-feira, você não tem o que fazer, o seu patrão vem e lhe paga em cheque. O que é o cheque? O cheque é a morte. O cheque é aquilo que Deus lhe deve. Porque a palavra salário, o significado dela é alguém tem a obrigação de lhe pagar por algo que você fez, algo em troca. E o que foi que você fez que causou esse saldo com o eterno? O pecado. Então você fez o pecado, causou um saldo com Deus e ele precisa lhe pagar. Porque Deus não deve nada a ninguém. Então Deus vai lhe pagar em cheque. Que o cheque é a morte. Aonde é que entra a pessoa de Cristo? A pessoa de Cristo é aquele que vai trocar o cheque para você. Então, ou seja, não existe essa de que Deus anulou o pecado. Não, o salário foi pago. Alguém recebeu esse salário, que no caso não foi você, se você permanecer em Cristo e se ele trocar o cheque pelo dinheiro, que é o dom gratuito da vida. Isso é graça, irmão. Graça não significa, não existe mais lei, eu posso viver minha vida como eu quero. Isso não é graça, não. É libertinagem, não é liberdade. Então, há uma grande confusão no quesito do entendimento das escrituras contra isso e fica um afrontando o outro com trocadilhos. Com trocadilhos. Um fala o que é e as máscaras, irmãos, estão caindo, vocês estão vendo. Então, voltando aqui para a eclesiologia, né, o estudo da igreja, sabemos que tem os pais da fé. Então, se você se encontra numa igreja protestante e você estuda os dogmas católicos, tá tudo errado. O que é que você tem que estudar? Você tem que estudar Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Ulrico Zwinglio, Tomás Cremer, esses e demais outros. Então, voltando para a fala da seita, não estou aqui defendendo ninguém, mas estou aqui trazendo o esclarecimento bíblico. Em Atos 24:14 está escrito: no entanto, confesso-te, aqui é Paulo dizendo, no entanto, confesso-te que sirvo ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. O que Paulo está dizendo aqui? Que a fé dele não é baseado naquilo que eu acho. A fé dele é baseado na lei. E o que é lei, meu Deus do céu? A lei não é as escrituras? O que está escrito nos profetas não são as escrituras? Tem outra referência aqui que eu anotei. Atos 28:22. Mas queremos ouvir de ti o que pensas, pois em relação a essa seita, sabemos que ela encontra oposição em toda parte.
Aqui o povo está se referindo ao cristianismo como uma seita e expressam o desejo de ouvir da parte de Paulo sobre ela. Aonde é que está aqui que a seita é algo ruim? A única diferença entre seita e seita é as heresias que são pregadas. Aí você pega, vamos identificar quem é o herege. Quem segue a Bíblia? Quem segue a Bíblia? É claro que nenhuma denominação é perfeita, mas quem mais segue a Bíblia ou quem distorce a Bíblia? Quem distorce a lei? Quem fala que não precisa mais dela? É só você ler tantas referências. Malaquias 2, é porque Malaquias só serve 3:10. Né? O 2 não é para nós, tá no velho. O 3:10 fica, que é o do dízimo. O Malaquias 2 não serve, né? O Malaquias 4 não serve, né? Irmão, hipócrita. São hipócritas. São hipócritas, enganadores, anticristos. Então, mais uma vez, volto a falar. Procurem estudar acerca daquilo que Paulo nos orientou através da pessoa de Cristo. Se você pertence a uma sinagoga judaico, você vai procurar o seu rabino, você vai procurar o seu líder, você vai ler as escrituras lá de Levítico, as mitzvot, vai ler a Tanar, vai ler os evangelhos, né? Mas se você diz que você faz parte das igrejas, você precisa ler os evangelhos, especificamente de Atos ao Apocalipse, que vai estar lá como você deve se portar, como você deve se comportar na liturgia chamada culto. Não há um outro erro, não há um outro caminho. Se você é igreja, para você serve Atos, a Apocalipse e os Evangelhos. Mas se você faz parte de uma sinagoga judaica, Tanar, cumprir mitzvot. Tá entendendo? É muito simples. Aí vem um, cai e fala, nós estamos na dispensação da graça. Se nós estamos na dispensação da graça, então, para que eu tenho que pregar contra o pecado? Já que o pecado é a transgressão da lei. Difícil, né? Ah, mas a lei já acabou. A lei, né, durou até João. Se a lei durou até João, você também tem que concordar que os profetas também duraram até João. Sendo assim, Jesus não era profeta, porque Jesus nasce depois de João. O profeta, a lei e o profeta não durou até João Batista. E Jesus nasceu depois de João Batista. E aí? Fica meio complicado, irmão. Heresia, heresia. Somente as escrituras. Eu quero frisar para vocês, somente as escrituras, somente as escrituras. Então, para deixar bem claro, né, você não é crente não, pare de falar das igrejas dos outros, pare de falar aquilo que você não sabe. Como diz, né, a outra parte, o seu pai pregava tão diferente de você. Então, tem milhões de jovens aí, a força está com nós, com os jovens, né? A Bíblia fala isso, que a força está com nós. Mas o que é que os lobos estão fazendo? Enganando aquele que pode ser forte. Não se deixe enganar, somente as escrituras.